Aqui os convidados. Você tá ouvindo, Cristiano? Tô vendo. Esperando aqui o. Não. Boa noite, senhores. Boa noite, João. Noite, não. Faltando só o Bruno agora, né? Show. Liga aí. Já tá entrando. Você tá com dificuldade, Cristiano, de chamá-lo? Porque qualquer coisa a gente vai tocando, eu vou tocando aqui junto com o João, ou pelo menos introduzindo. Pronto, doutor Bruno presente. Pronto, agora deu certo. Pronto, acho que o João caiu por enquanto, mas já já ele vai estar retornando. Você tenta, Cristiano, e a gente vai introduzindo aqui, primeiramente desejando boa noite, né, a todos os presentes na live. Os nossos amigos eletricistas, eletrotécnicos, leituristas, nós temos muitos amigos leituristas também, montadores, supervisores, gerentes. Hoje a gente está aqui no Instagram do nosso amigo Cristiano, né? Administrador da página. Meu nome é Ivan Frota Júnior, advogado, especialista em Direito do Trabalho. Meu sócio, doutor Bruno Gomes Sampaio, também especialista em Direito do Trabalho, especialista também em Direito Previdenciário. E nós estamos aqui juntamente com o nosso amigo João, que é técnico em segurança do trabalho, primeira categoria, e o nosso grande amigo Cristiano, administrador da página, também conhecido muito da causa, né, que vai aqui nos esclarecer um pouco sobre a vivência, sobre o trabalho desse pessoal que hoje, a nosso ver, né, são heróis invisíveis perante a sociedade, e a gente está aqui buscando destacá-los ou mostrar de fato que são protagonistas tanto no exercício das suas atividades quanto na hora de pleitear os seus direitos. A gente precisa deixar muito claro o papel do advogado, do técnico de segurança do trabalho e almejar colocar o eletricista e todas as pessoas que trabalham, né, dentro dessa órbita no seu devido lugar. Então a gente está se colocando à disposição aqui, o escritório está se colocando à disposição, e eu gostaria muito que os convidados aqui, né, se apresentassem. A minha parte é isso, boa noite a todos, e se Deus quiser vai ser uma live muito boa, à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, tá certo? Mas no decorrer a gente vai conversando. Pronto, então. Bom, boa noite. Pois não, pode começar. Sou Cristiano Farias, sou administrador aqui da página Amigos Eletricistas, tenho alguns anos já de experiência nesse ramo de eletricidade de rede de distribuição, que a gente fala, né? Já trabalhei em vários setores nesse ramo aqui, trabalhei de eletricista, agora por último trabalhar de encarregado de equipe. E no momento eu estou parado, estou de transição de essas equipes terceirizadas, sempre perde o contrato e entra em outro, né? Eu estou nesse momento, então no mais é isso, né? Pedir para os nossos amigos mandar as suas dúvidas aí em relação a jornal de trabalho, né? Tudo em relação a tudo que reflete o nosso jornal de trabalho. O que mais, eu queria só começar, o que mais coisa no nosso ramo mais é questão de hora extra. Aí pega aí no nosso vídeo, né? Tranquilo. E vamos aí.
Beleza, meu irmão. Só uma rápida apresentação do Bruno também, do João, que eu acho interessante. Antes de tudo, Bruno, só mandar aqui um alô aqui pro pessoal que está falando conosco aqui. O Maicon Leone tá mandando um abraço aqui pro pessoal. Abraço, meu amigo. Boa noite também pro pessoal que vai entrando. O Ezio Carlos, o Marcos Underline Costa, a Dijane Melo, Domingos Mendes. Construção Elétrica também mandou um abraço. Nosso amigo Fernandinho GR também presente na live. Abraço, meu amigo. Vamos lá, doutor Bruno. Rápida apresentação. Pronto, boa noite a todos, meus amigos. Meu nome é Bruno, sou advogado, especialista em Direito em Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. E estamos aqui esta noite, doutor Ivan, Cristiano, João, para que nós possamos falar um pouco sobre os direitos trabalhistas dos eletricitários, né? Então, assim, contem comigo, a gente está aqui para bater um papo, para somar e vamos em frente. João. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo aí direitinho? Sim, Tudo certo, irmão. Show de bola. Para quem não me conhece, né, trabalho aí na área de segurança desde os meados de 2015 e sempre trabalhando na área da prevenção, né, que não aconteça não acidentes com ninguém que trabalha aí na ramo da energia e em outros ramos, né. E acredito que essa live aí vai ser bastante de conhecimento para o pessoal que às vezes ainda tem a deficiência do conhecimento. Tranquilo, João. Doutor Bruno, Cristiano, João, nesse primeiro ponto eu acho interessante, porque assim, pessoal, aos que nos ouvem, nós atuamos muito no direito do trabalho, aquele que aciona junto com os empregados, contra várias empresas. E uma conversa que eu estava tendo até com estes colegas, que também são nossos clientes, um grande medo hoje das pessoas que desejam colocar certa empresa no polo passivo de uma demanda trabalhista é por conta da represália que pode existir caso a empresa demande, né? Ficar aquela situação de contato entre uma empresa ou outra, terceirizada, e por conta de determinada pessoa ingressar com essa demanda, pode ser que aquilo macule, né, as possibilidades de serem admitidos ou não. Eu gostaria de conversar com o Bruno, e depois o Cristiano pode até adentrar sobre isso, a respeito desse medo. Será que esse medo é fundado? Será que, de fato, a gente precisa abrir mão do nosso direito de ingressar contra uma determinada empresa, aquela que não paga as horas extras, ou aquela que exige um acúmulo de função? Nós sabemos, né, das dificuldades hoje dos trabalhadores que atuam neste ramo, mas aqui eu estou colocando à disposição do Bruno sobre essa questão dessas represálias. Pronto. Excelente questionamento, Ivan, sobre esse ponto de acionar o judiciário e se isso teria alguma repercussão negativa para o empregado. Infelizmente, hoje, a Justiça do Trabalho não deveria ser, mas é uma justiça dos desempregados, né? Muito raramente, algum empregado ainda ativo na empresa, ele demanda judicialmente o patrão, ele entra na justiça contra o patrão. Então, assim, a maioria esmagadora dos processos são de pessoas que já se desligaram. E com relação a se isso vai prejudicar, vai trazer algum problema para o profissional em si, na sua profissão, entendo que não. Senão a Justiça do Trabalho estaria, inclusive, esvaziada. Nós temos muitos reclamantes, muitas pessoas que entram com ação, que ajuizam a ação em favor de seus empregadores, e não sofrem nenhum tipo de constrangimento, ou não tem nenhum tipo de retaliação no ambiente de trabalho. Então, com relação a isso, é muito tranquilo. Né? E a sugestão é até essa, que procure os direitos, porque são muito importantes, é importante lutar pelos direitos, porque uma vez que você luta, a empresa vai se adequando. Muitas vezes a empresa não tem uma assessoria jurídica, às vezes não sabe, a depender do porte da empresa, não sabe como proceder, e o processo vai ajudar a empresa a conseguir se adequar e fazer com que outros trabalhadores, outros empregados não passem pelas mesmas situações. Inclusive, talvez seja até esse, né? Porque, por exemplo, a empresa hoje, o pessoal que trabalha dentro deste ramo, talvez as maiores dificuldades com relação às jornadas de trabalho, extremamente extenuantes. Então, a gente tem pessoas que, no contrato de trabalho, era para fazer 8 horas diárias, 44 semanais, e no final das contas extrapolam. Às vezes, o intervalo para o almoço, que a gente denomina de intervalo entre a jornada, é suprimido. No lugar de ter 1 hora ou 2 horas, a depender do que é convencionado, a pessoa tira 30, 20, 10 minutos, o Cristiano muito bem sabe. Então, é justamente o que o Dr. Bruno está dizendo. A gente precisa, né, deixar claro para a empresa que existe
que os empregados, eles possuem a força de pleitear, porque para a empresa também é ruim perdê-los, levando em consideração que é uma mão de obra qualificada. Nós sabemos hoje que não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Então, pessoal, já adentrando nesse tema, para justamente puxar um pouco do Cristiano com relação às jornadas, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de receber um cliente dentro deste ramo, até mesmo leiturista, tá? Então, ela é eletricista, eletrotécnico, esse pessoal que, em tese, não tem nenhum controle de jornada, hoje reclamam muito das jornadas. Então, assim, conversar um pouco com o Cristiano, pedir a opinião do Cristiano, como é que se dá essa jornada, Cristiano? Realmente é extenuante? Realmente são jornadas cansativas? Qual é o problema, né? O que a empresa hoje pode fazer para justamente tentar agradar, contrapor ao funcionário, porque hoje a gente tem um dilema, né? A produção ou o bem-estar do funcionário. Então, assim, como é que você vê essa questão da jornada? A jornada de trabalho, ela é dividida no nosso setor. Eu posso falar assim, mais o meu setor, o setor de obras. Ele sai da área de construção, a galera que está aí na construção sabe. Ele sai com 2 ordens de serviço, que a gente fala de desligamento. Certo? Aí o desligamento é de 8 da manhã, desligamento programado. É de 8 da manhã às 11 horas. E geralmente não dá tempo. Aí extrapola o horário de 11 horas, aí vai para 1 hora da tarde, aí vai direto sem almoçar. Aí tem outro desligamento às 13 horas. Aí emenda um no outro e fica direto sem almoçar até 3 horas, 4 horas da tarde. Isso acontece quase que diariamente. Isso aí eu acho que é uma falta de planejamento, tá? Acontece muito, nunca ajeitaram isso aí, nunca. Isso aí é um erro na jornada de trabalho. Inclusive, Cristiano, eu acho que para a gente fazer essa live, a gente analisou o que acontece aqui nos tribunais, né? Eu acho que o doutor Bruno vai poder falar um pouco sobre essas jornadas, né? Como é a prática, o que os juízes têm entendido, o que vem acontecendo, até mesmo para esclarecer para o pessoal, porque às vezes o pessoal não sabe nem como é que funcionam as horas extras, né? Então, se o Bruno puder falar um pouco sobre sobre essa análise que ele fez com relação a alguns processos aqui que pelo menos permeiam o Tribunal da 7ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Muito bem. Com relação a essa questão de jornada, Cristiano, Ivan, é o seguinte, inicialmente a gente precisa dizer que o empregado, ele presta serviço ou de forma interna, né, dentro do estabelecimento comercial, ou de forma externa, né, prestando serviço fora das 4 linhas ali da empresa, que é o que geralmente ocorre com os eletricitários, né, eletricistas, eletrotécnicos, leituristas. E aí, a grande questão está aí nesse trabalho que é desenvolvido fora das dependências da empresa. Por quê? Porque a lei trabalhista, ela diz o seguinte, que o trabalhador que exerce a atividade externa, ele estaria inicialmente excluído aí do controle de jornada, ou seja, a empresa não teria a obrigação de controlar a jornada dele e pagar eventual hora extra em razão desse trabalho externo e ela não ter aí o poder de fazer esse controle. Só que as empresas se agarram nisso e acabam cometendo alguns equívocos, que é o que eu vou narrar aqui para vocês, que acredito que deva ocorrer aí dentro do âmbito de atuação de vocês. O primeiro deles é o seguinte, a empresa se agarra nessa ideia de trabalho externo e esquece que muitos empregados comparecem à empresa no início e no fim do expediente. Somente a prestação de serviço que se dá em campo, que se dá fora. Então o empregado chega lá para pegar um documento, para pegar um instrumento de trabalho, para pegar um veículo para se locomover, para encontrar a equipe. E da mesma forma ele regressa para lá para deixar esses documentos, para deixar esses veículos. Ou seja, o empregado ele está na empresa no início e no fim da jornada. E apesar desse trabalho ele ser exercido em campo, apesar desse trabalho ele ser exercido fora da empresa, a empresa tem condições de realizar o controle de entrada e de saída do fim da jornada de trabalho do empregado. E se ela não faz, muito provavelmente ela vai ser condenada em horas extras. Esse é o primeiro caso, certo? Que ocorre bastante. O segundo caso é o seguinte, a empresa se abraça também nessa questão de trabalhador externo, de que ele vai trabalhar em campo e que não precisa controlar a jornada, e escorrega em questões formais. Por exemplo, a lei também estabelece que o empregador, que o patrão tem que anotar na carteira de trabalho do empregado a condição de trabalhador externo. E ela não anota. Ah, Bruno, mas ela vai ser condenada unicamente por isso, porque esqueceu esse detalhe formal? Não, somente por isso não. Mas isso é um fator que vai também contribuir
para que a empresa eventualmente sofra uma condenação e tenha que pagar as horas extras do empregado. E isso soma-se a quê? O que é que precisa mais para que essa empresa venha a realizar o pagamento dessas horas extras no âmbito judicial? Os eletricistas trabalham muito com a questão das ordens de serviço. Nessas ordens de serviço, vocês colocam lá todas as peculiaridades do caso que vão atender. A data, o horário que iniciou, o horário que finalizou, qual era o problema, enfim, na ordem de serviço vão ter todas essas peculiaridades. E a partir dali, você consegue verificar quando foi o último horário que o empregado trabalhou. Ele saiu aqui, a última ordem de serviço, ele terminou o último serviço às 20 horas, 20h30, e a empresa argumenta que ele trabalhava até às 18h. Então, todos esses fatores somados, né, eles vão caminhar para que a empresa seja condenada a realizar o pagamento de horas extras ao empregado. Interessante, Bruno, destacar, só fazendo um adendo na sua colocação, que assim, o pessoal acha que, não, na minha empresa isso não funciona, as minhas ordens de serviço, às vezes, são maquiadas, mas assim, pessoal, dentro da prática, o que a gente vê são os tribunais reconhecendo horas extras, principalmente com base na prova testemunhal. E aí, a gente não está falando de poucas horas extras. Nós tivemos acesso a processos que juízes reconheceram dentro de um contrato de trabalho de 4 anos, 2 horas extras por dia, o que gera um impacto gigantesco. A condenação deste processo, salvo me engano, foi algo em torno de 40 e poucos mil reais, sendo 17 mil reais somente do reconhecimento das horas extras. Então, assim, o reflexo disso no longo prazo é gigantesco. Então, a gente precisa se atentar às nossas jornadas e como ela está sendo controlada. Porque se você hoje é considerado externo, você, em tese, não ganha hora extra, como o Bruno estava dizendo. Mas a empresa, por saber que, em tese, você não deve ganhar hora extra, ela acaba passando o trator por cima de você. No final das contas, você era para estar trabalhando 8 horas, você está trabalhando 10, está suprimindo a sua jornada, está suprimindo o seu horário de almoço, que no lugar de ser 1 hora está sendo 20 minutos. Além de uma jornada extenuante, você não recebe para tanto, ainda tem a questão de ter que sacrificar parte do seu almoço, de ter contato com a sua família. Então, assim, é uma situação extremamente complicada. Inclusive, o Éder Júnior, 44 aqui, comentou algo que eu acho fantástico de a gente até comentar. Os desligamentos ainda são programados errados. Tem que haver uma grande atenção nesse tema, pois impacta já na área de segurança com trabalhadores realizando atividades cansadas e qualidades. É aquela questão, eu tenho uma ordem de serviço faltando 1 hora para o meu turno acabar. Eu vou saber da resposta do Cristiano somente com a reação dele. Cristiano, tem 1 ordem de serviço, está faltando 1 hora. Você sabe que aquela religação é complicada. Você vai deixar de cumprir essa ordem de serviço ou você vai cumprir? Sabendo que o supervisor está no cangote. Cara, é complicado. Você, no final das contas, vai ter que cumprir. Entendeu? Então, assim, essa questão da jornada de trabalho é um assunto extremamente delicado. E cabe a você, funcionário, empregado, sempre se colocar, fazer uma reflexão para saber se você hoje trabalha além do que trabalha, para ou conversar com a empresa e tentar fazer com que ela pague essas horas suplementares ou que passe a respeitar o seu horário de trabalho. Porque é uma situação muito delicada. Porque aí, além do que a gente estava falando, as jornadas que são maiores, você ainda tem a supressão de intervalo entre a jornada. E para até complementar essa questão sobre as horas extras, o que muitas empresas hoje fazem, e quem tiver contato pode até comentar aqui abaixo, as empresas hoje, muitas das vezes, elas predeterminam os horários de entrada e de saída dos funcionários. Isso acontece com muita frequência, para justamente evitar o pagamento de horas extras. Então, assim, por muitas das vezes você deve receber, dentro de uma semana, a jornada já pré-definida e você lá só para assinar. E você vai lá só para assinar. Isso é uma tentativa de burlar isso é a tentativa de burlar o pagamento das horas extras, que vai gerar reflexo em tudo, praticamente em tudo. Férias, 13º, e afins. É uma pergunta aqui do T. Williams. Pergunta: sábado de 50% e 100% trabalhados influi na alimentação, na questão de aumento no vale alimentação? E você, Bruno, entendeu aqui a pergunta do colega? Não ouvi direito, por favor, se eu puder repetir. Sábado de 50% e 100% trabalhados influi na alimentação, na questão de aumento no vale alimentação?
Sim, se o empregado está trabalhando, ele tem que receber o vale alimentação. Ivan, Eu acho que ele perguntou se ele for trabalhar no sábado, ele tem um acréscimo no vale alimentação. Acho que está perguntando isso. Entendi. Exatamente. Você falou, João? falei, é todo um processo, né? Hoje em dia as empresas, cada ano que se passa, vem se prevenindo mais, né? Quanto à segurança. Eu respondendo um pouco aí a questão lá da pergunta do rapaz, em desligamentos, em relação à jornada, fadiga, estresse, então isso tudo está envolvendo a segurança, né? A análise psicológica do colaborador que está em campo, né? Então tem que existir um planejamento realmente que há necessidade de abranger todo aquele serviço, né? Porque às vezes eu pego uma hora extra, umas situações que vai passar do tempo, aí envolve o estresse, a fadiga até passar do horário, às vezes o cara, né, como a gente falou, a questão de hora extra, acaba se acidentando na pré, né? Hoje em dia, se a gente analisar, você tem que trabalhar de forma calma, não é trabalhar de forma na pressa, porque pode causar um acidente, né? Em relação a essa pergunta aí do nosso amigo. Então tem que ter um planejamento, né? E infelizmente existe alguns supervisores nesse Brasil todo aí, da parte operacional que cobra bastante e acaba deixando a desejar a parte de segurança, né? Aí é onde entra a gente aí na área da SST para corrigir essas situações e trabalhar nas normas preventivas para que não venha causar esses danos aí com o pessoal em campo. É fantástica essa colocação do João, porque a gente até, para o pessoal da live, a gente faz uma reunião antes, né, para debater os temas, e a gente até conversou, vou até pedir para o João, né, novamente, tratar sobre o assunto, porque para mim foi uma dúvida que realmente me impactou. Recentemente, a Abracopel, ela elaborou um anuário, e aí dentro desse anuário ela chegou a algumas estatísticas, alguns números estatísticos. Como é o nome do anuário? Anuário Estatístico de Acidente de Origem Elétrica. Então, todo acidente de origem elétrica tem como base esse anuário. E aí, qual foi a conclusão do anuário? Seguinte, ano base 2019, bem recente, nós tivemos no ano de 2019 1.162 acidentes, 821 mortes, tá certo? Infelizmente, 821 mortes. 41% das mortes são do Nordeste. Acredito aqui que a maioria da página é do Nordeste, né? Da região Nordeste. E aí eu fui analisar os outros anuários passados e a gente descobriu que o Nordeste lidera esse ranking. João, a pergunta, por que, cara? Por que o Nordeste? Será que a gente não tem um apego grande às NRs? Será que a gente não tem um programa de treinamento eficaz? Faltam profissionais qualificados no mercado? Por que o Nordeste ele assume esse ranking, essa liderança tão triste? Se a gente, nessa relação aí dos acidentes, se a gente analisar, vamos partir um pouco para a empresa, depois para o colaborador, né? A gente sabe que existe operação e segurança, sempre vão se bater, né? O pessoal quer segurança, o pessoal quer operação. E o que acontece muito é que isso vem mudando a cada dia que se passa, certo? Isso é fato. Mas se a gente for passar de 2009 para cá, o que é que acontece? As empresas querem que o funcionário já venha e já vá para campo, não vê, se analisa se o certificado é validado, se ele realmente foi para a instituição ou foi falsificado, se houve um treinamento de integração, né, saber as normas, as políticas da empresa, como é que funciona o procedimento, porque a gente sabe que existem as normas, né, se a gente for abranger aqui a NR10 e a NR35, é abrangente, né, os riscos com eletricidade, trabalho em altura, mas existe os procedimentos internos. Então as empresas têm que adaptar isso a estar mais presente a esses procedimentos de reciclagem, porque a gente não sabe como é que o cara vai vir. Tá? A gente não sabe se ele realmente participou pela instituição ou pelo treinamento. Então, tem que analisar tudo isso. Isso é uma boa parte que aumenta muito esses índices dos acidentes. Outra situação é que os colaboradores em campo em si, às vezes o fator humano, né, deixa a desejar e acaba fazendo situações erradas. Alguns exemplos é o quê? Cobrança demais, supervisor no pé, aquela correria, acaba se acidentando, né? Estresse, fadiga, dentre outros.
né? Então a gente tem que entender que uma empresa hoje, para andar corretamente, ela tem que entender que segurança está na parte, tem que estar junto, E tá? só Tem que fazendo estar um junto. adendo aqui também, meus amigos, com relação a esse tema de segurança do trabalho, de uso de equipamento de segurança, enfim, é considerado, inclusive, justa causa, falta grave tanto do empregado quanto do empregador, a questão do uso de EPIs e de inobservância a essas normas de segurança. Então, se o empregado ele não utiliza de forma adequada os EPIs, se ele cria uma certa resistência para seguir essas normas de segurança, ele pode sofrer consequências muito prejudiciais para ele, como suspensão e ação por justa causa. Da mesma Exato. forma, se o patrão fornece esses equipamentos, se ele não faz essa reciclagem, se ele não orienta para essa questão de segurança, você também consegue aí facilmente romper esse contrato por justa causa do empregador, que é uma chamada rescisão indireta. Então, é muito importante esse assunto de segurança. Uma coisa Exato. que eu acho interessante para complementar o do João e aqui deixar para quem é 100% da área, integrado na área. A gente agora acabou de sair de um debate sobre a cobrança da supervisão. Hoje existe uma cobrança gigantesca. Produtividade. Só que aí tem um contraponto. Qual é o contraponto da produtividade? O contraponto da produtividade é a segurança. Só que existe dentro desse liame o medo de ser demitido. Porque se você não produz, existe o medo de ser demitido, porque você não está cumprindo com as regras, com as metas da empresa. E aí a gente tem 3 fatores extremamente importantes que acabam ocasionando os acidentes. Porque a gente tem funcionários extremamente experientes, uma mão de obra extremamente qualificada no Ceará. Então, o cara que está 10, 15 anos trabalhando, ele abre mão de alguns procedimentos de segurança, porque sabe que o supervisor está na cola, sabe que precisa cumprir as ordens de serviço, sabe que ele já vai extrapolar a jornada de trabalho dele e, no lugar de se atentar à segurança, que era para ser o primeiro requisito, ele passa para a produtividade. E ele tentando ser produtivo sempre, por óbvio, um dia a conta vai chegar. Infelizmente, chegam para muitos. A gente vai falar sobre a estabilidade aqui, a gente vai falar sobre alguns acidentes, sobre as indenizações provocadas por cada acidente. Mas é o panorama que o João está falando. O empregador ele precisa estar consciente e é um trabalho de cima para baixo. O gerente, o supervisor, ele precisa fazer esse acompanhamento, porque no momento que a produtividade for à frente ou for mais importante do que a segurança, nós teremos mais acidentes e o Nordeste em si vai batendo recorde por recorde por recorde. O Cristiano vai falar como essa questão da cobrança da supervisão e do dilema. Será que a gente se adequa às NR? Será que a gente cumpre com tudo que é exigido? Vamos lá, Cristiano, o que você acha? Qual é o reflexo que você faz dentro desse panorama? Cristiano? Na minha pergunta. Cristiano, eu acho que tá ruim para você, mas eu acho que o João ele pode fazer essa complementação dentro do direito do dentro da técnica, né, da segurança do trabalho. Eu acho que o Bruno, depois desse lado mais humanitário, já que tem uma larga experiência, ele pode também fazer esse complemento sobre essa reflexão. Em relação à produtividade, tem uma travada, produtividade e segurança, como eu te falei naquele teste lá numa reunião lá que eu te falei. Começa de cima, como você falou mesmo. As empresas pegam o contato e falam lá embaixo. Aí, cobra do funcionário a produtividade. Aí, como falou, produtividade e segurança não combinam. Acaba em... Vai a produção, vai fazer de qualquer jeito, aí acaba no nosso tempo de trabalho. Aí o João falar isso aí, mas pegar que eu, né? Aí, João. Com certeza, né? A gente tem que entender o quê? A gente às vezes fala empresa, né? Mas a empresa são as pessoas. Às vezes a política da empresa, que é segurança e produtividade, andem junto. Só que as pessoas que estão no contexto fazem diferente, né? A gente fala um pouco da operação, mas a gente tem que entender que os colaboradores que estão em campo, tá ali, que podem fazer o melhor e que podem fazer o pior também, eles têm que entender que ele tem o direito de recusa, né? Porque existem os riscos de atividades que já abrangem na norma em si, na função dele, e existem os riscos adicionais, né? Só que às vezes o pessoal não se atenta a esses riscos adicionais, que acabam pecando e acabando acontecendo um acidente,
né? Então, é muito relativo isso aí na questão da produtividade e segurança. E é como eu falei, pessoas é um conjunto, então tem que ter esse direito de recusa. Eu vejo também o pessoal de campo, às vezes tem aquele medo. Eu vou deixar de fazer aqui, eu vou ser colocado para fora. Não, cara, é sua vida que está em jogo. O pessoal tem que entender que se te coloca em risco, pode tirar a tua vida, cara, direito de recusa. Vai, tira a foto, faz a PR, né, que é análise preliminar de risco. Não tem como, já tentei todas as formas da preventiva, não consigo. Então, direito de recusa. É melhor você se recusar do que chegar em casa sem um membro, até mesmo dentro do caixão, tá? Esse direito de recusa, Ivan, inclusive esse direito de recusa, ele foi muito presente, inclusive, muito debatido num caso que aconteceu, inclusive, aqui em Sobral, de um eletricista que faleceu, mas não em razão de descarga elétrica ou algo nesse sentido, mas por um evento totalmente diverso, que eu acho que tu vai conseguir abordar bem esse assunto, que foi amplamente divulgado na mídia, inclusive. A gente analisou esse caso, João, Cristiano, eu e o Bruno, a gente parou hoje no escritório para analisar esse caso, e é um caso que basicamente descreve o que você me falou. Então, vamos para o caso concreto. Quem quiser procurar, é público e notório, tá certo? Pessoal vinculado à ENA, não existia terceirização no caso. O que aconteceu? No distrito aqui próximo, Patriarca, aqui de Sobral, existia uma passagem de nível. E naquele momento era período de chuvas e por conta disso essa passagem de nível ela estava alagada. E por conta do alagamento, por óbvio, quando provocado, existe uma correnteza. E naquele momento foi chamado, e a gente sabe que quando é religação é de urgência, é necessário, é para ontem, você tem uma cobrança não somente da supervisão, mas como também da própria empresa, pessoal lá na gerência, você tem a cobrança também dos próprios moradores. E o trabalhador, naquela ocasião, o medo da represária, o medo de não cumprir com aquilo, já que era uma atividade emergencial e que muito possivelmente não teria outra equipe para substituí-lo, e que era um distrito que já é distante de Sobral, e que aquela situação de urgência não seria atendido no prazo que era demandado, o funcionário foi lá e se arriscou. Chamou o pescador juntamente com ele, tentou fazer a travessia a nado. Infelizmente o operador, o eletricista, na ocasião, acabou sendo puxado pela correnteza e veio a óbito em razão do afogamento. E aí a empresa foi discutida a responsabilidade da empresa e foi verificada a responsabilidade da empresa nesse caso. Por quê? Porque a empresa ela precisa deixar muito claro o direito de recusa. O cara precisa se sentir bem de recusar, porque não é a produtividade, é a vida dele. Eu não estou falando de um empregado, eu não estou falando de um eletricista somente, eu estou falando de pai de família. O pai de família, o empregado, cara, emprego você encontra em outras situações, você tem outras oportunidades. Mas outra questão também, Ivan, relativa a esse caso, é que a empresa era ciente, era um período chuvoso aqui no Ceará, era abril, era um período de chuva, a empresa tinha ciência que o rio, eles precisavam passar pelo rio e que estava chovendo e mesmo assim não realizou os alertas e todos esses cuidados que deveria ter realizado, como risco em campo, enfim, todas essas questões, esses cuidados que a empresa deveria ter, ela não teve e acabou vitimando aí esse trabalhador. Inclusive, Bruno, eu acho até interessante destacar, porque muita gente diz assim, a justiça do trabalho não funciona, o direito ele não é aplicado ao caso concreto. Não adianta eu entrar contra a empresa, porque a empresa nunca vai ser condenada, porque a corda sempre é um pouco mais fraca. Pessoal, nessa situação, verificada a responsabilidade da empresa, isso é público, tá, pessoal? Se você quiser consultar, depois pode me mandar um ADM, que eu mando até o número do processo, razões da sentença. A empresa foi condenada no pagamento de R$150 mil a título de dano moral, mais uma pensão vitalícia à filha do agente. Salvo me engano, o Bruno pode até me corrigir, meio salário mínimo até ela completar 18 anos, acho que pelos próximos 10, 11 anos. Então, assim, a justiça funciona.
a justiça funciona quando nós temos funcionários como o João, que vai estar atuando na prevenção, que vai estar atuando na melhoria do bem-estar social do funcionário, em conjugação, é junto, pessoal, é junto, é ao mesmo tempo, conjugar segurança e conjugar produtividade, a gente evita uma situação dessa. Então, assim, isso é um exemplo de extensão da responsabilidade para a empresa. Agora, o que eu acho interessante discutir, principalmente você que não está ouvindo, é a empresa tem a sua responsabilidade, mas você, enquanto funcionário, também tem. Inclusive, se você analisar esse processo, se você tiver o tempo de analisar esse processo, quase que não era dado o direito ao empregado. Por quê? Porque no começo, pode até o Bruno complementar, no começo aparentava que ele tinha assumido o risco, ele próprio, culpa exclusiva dele. Mas, com relação ao desenrolar do processo, descobriu-se que a empresa tinha concorrência nessa responsabilidade. O Bruno pode até falar depois e o João complementar sobre as responsabilidades. Até que ponto vai a responsabilidade do empregador, da empresa, e até que ponto vai a responsabilidade do empregado? Excelente, Ivan, essa questão da responsabilidade em si, já que a gente está falando de segurança, de acidente, enfim. A responsabilidade civil, a responsabilidade do empregador, via de regra, ela exige a ocorrência de uma culpa, ou seja, o empregador ele teria que ter concorrido de alguma forma para aquele evento que gerou um dano para o trabalhador, para que ele possa ser responsabilizado. Certo? Essa é a regra geral. Só que em atividades de risco, essa culpa ela não é exigida. E a atividade dos eletricitários ela é uma atividade que é considerada de risco. Por quê? Porque a todo momento a vida do trabalhador está ali correndo risco, certo? Em razão da profissão. Então, pelo perigo que há na profissão, não se exige essa culpa que é exigida em outras atividades, em outras profissões. É até interessante isso, porque, salvo engano, eu li aqui um comentário de alguém que dizia o trabalhador sofreu um infarto dentro da empresa e faleceu. Tem direito a alguma indenização, alguma coisa? Assim, via de regra, o infarto ele é uma causa natural, uma causa de morte natural que não tem uma relação com o trabalho. Então, de rigor, a empresa não teria aí nenhum tipo de responsabilização. Salvo se ocorreu, e aí precisa analisar o caso concreto, algum tipo de omissão de socorro, se a empresa foi negligente em prestar socorro a esse trabalhador e poderia ter salvo a vida dele se tivesse prestado socorro, aí a gente pode falar numa responsabilidade, mas de rigor, o fato de ele ter sofrido um infarto no ambiente de trabalho não significa que aquilo foi um acidente de trabalho e que a empresa vai ser indenizada porque é algo que é natural, é o que a gente chama de um caso fortuito, né? Que não gera aí uma indenização para a empresa, em razão disso. E, João, dentro do seu conhecimento, da sua experiência, né? Como é que você vê essa questão desses dois contrapontos? Porque, no final das contas, eles não são... Não é um conflito, aliás, não é um confronto, é um conflito. A gente precisa sempre andar com as duas responsabilidades em alta, empregado e empregador. Manutenção dos treinamentos, reciclagem, tentar instigar o funcionário a justamente executar as tarefas conforme as NRs, mas nós também temos, né, esse contraponto, de o próprio funcionário sentir a responsabilidade de sentir o peso de cumprir com aquilo. Hoje, inclusive, o Cristiano comentou com a gente sobre um programa que acontece aqui no Ceará, acho que nem chegou a comentar com o Bruno, que é muito interessante. O programa HAL, se não me engano, é RAR, H-A-R. E aí, é fantástico, você todo ano se qualificar. E você, naquele momento, só pode exercer a atividade de um ano para o outro quando passar pela reciclagem. Isso, para mim, é perfeito, porque se no final das contas você não passar, você não está apto a realizar aquelas atividades. Como é que você vê essa situação, João? Se a gente for analisar... Pode falar, Cristiano. Tanto na parte operacional como no médico, da médica. Então, estendido a todo mundo. Se a gente analisar o básico, tá? Como você falou, Ivan, as empresas hoje têm que dar as condições, né? Dar o treinamento, as políticas, os procedimentos da empresa, dar um material, um equipamento adequado à atividade e sim o colaborador conservar esses equipamentos e seguir os procedimentos, tá? Eu até, enquanto vocês estavam falando, me veio à cabeça aqui uma situação que, assim, eu tenho bastante contato, né? Não só no Nordeste, mas em outros estados aí, em relação à segurança. Infelizmente, ainda tem pessoas que dizem, não, vou me acidentar, machucar alguma coisa aqui, vou ganhar o dinheiro, vou ganhar minha indenização aqui e vou estar tranquilo.
mas ele não percebe que está estragando a vida dele, né? Então, se a gente analisar, tem empresas que não tá nem aí, me desculpa o tom da palavra da voz, não tá nem aí para a segurança, e tem empresas que tá dentro da segurança e o colaborador não quer nada com a vida, cara. Infelizmente. Infelizmente a gente se depara nessas duas situações. Mas se a gente analisar de 2019, como a gente falou dos acidentes que vem acontecendo, diminuiu um pouco? Diminuiu. Mas é porque a cultura que o pessoal tinha de segurança para hoje vem mudando aos poucos, né? Porque a gente fala o quê? De pessoas. Então isso, quando o cara tem uma cultura errônea, insegura, para você tentar trazer ele, é um pouco dificultoso, tá? É melhor eu pegar um cara que saiu de um treinamento agora de eletricista, eu moldar ele, como é que funciona o procedimento, do que trazer um cara com experiência, com vícios na atividades que é difícil tirar. Mas já existe aqueles caras com experiência há 15 anos que trabalham com segurança e dá excelência em outras pessoas que tem hoje no mercado. Tá? Então é muito importante a gente estar verificando todos esses aspectos, tá? Para poder aí chegar no bom senso que não aconteça no acidente. É interessante esse destaque, João, porque assim, o fato da pessoa se acidentar dentro do ambiente de trabalho não necessariamente vai responsabilizar a empresa. A gente teve o caso que o Bruno falou do infarto, e a gente tem o caso do empregado que, no final das contas, a empresa se policia, realiza todos os treinamentos, a reciclagem, entrega EPIs de primeira, EPCs de primeira, e o empregado vai lá e não usa. Pessoal, o fato de você não estar usando já é uma excludente de responsabilidade da empresa. Então, assim, a gente precisa apurar os fatos e ser muito fidedigno com aquilo que a gente quer da vida. A gente entra na empresa, não é para se acidentar, a gente entra na empresa para realizar as nossas atividades, acabou essa história. Inclusive, eu acho até interessante conversar com o Bruno sobre um outro caso, que aí sim nós temos uma responsabilidade muito grande na empresa, porque a empresa, de forma muito clara, se tornou responsável, inclusive, uma condenação gigantesca aqui no Ceará sobre um episódio que aconteceu agora recentemente, eu acho que em 2018, 2019, em Crateús, não foi, Bruno? Exato. Pronto, esse caso que o Ivan havia falado, do afogamento, por exemplo, só retornando um pouco, é um caso que, inicialmente, se você analisar, a empresa não teria nenhuma responsabilidade, como eu falei do infarto que foi perguntado aqui. Por quê? Porque é algo que não tem nenhuma relação com a profissão. Agora você precisa analisar com calma o caso. Se tiver outras peculiaridades, como teve nesse caso do afogamento, de que a empresa não alertou dos riscos, de que a empresa não fez a análise de risco para o trabalhador, sabendo que aquele era um período chuvoso, sabendo que o rio enchia, aí sim nasce para ela essa responsabilidade. Mas avançando e falando desse outro caso que o Ivan mencionou, é um caso que aqui está evidente a responsabilidade objetiva da empresa, que é essa responsabilidade, independentemente de ela ter concorrido ou ter tido alguma culpa ou não, em razão da atividade de risco que o trabalhador exerce no ramo da eletricidade, que é justamente foi um caso que ocorreu em Crateús. Foi julgado, na verdade, pela vara do trabalho de Crateús, que o cinto do trabalhador rompeu no momento que ele estava fazendo a manutenção na rede elétrica, e ele caiu e ficou tetraplégico, certo? Ou seja, você já vê aí que tem um defeito no EPI, enfim, o EPI rompeu, rasgou, né, que foi o cinto, e o trabalhador caiu e sofreu aí uma tetraplegia. Nesse caso, a responsabilidade objetiva está evidente. Por quê? Porque, em razão do risco da atividade, a empresa vai responder independentemente de ela ter culpa ou não. Mas, nesse caso específico, simplesmente pelo fato de o EPI não estar, talvez, em boas condições, acabou que ocasionou esse acidente e a empresa também foi condenada a pagar a indenização ao trabalhador e aos familiares dele. É interessante até perguntar para o João, em que condições hoje a gente pode dizer que determinado EPI está ou não apto, né? Até porque a gente não consegue fazer testes. Eu acredito, não sei se é um prazo de validade, eu não sei se é a atualização dos materiais, eu não sei se existe um tempo fixo, porque assim, eu até conversei com você, né, sobre esse material específico. Você pode até citar um nome aí que agora me fugiu a cabeça.
Se a gente for analisar, por exemplo, do cinto, né? Cinto, talabarto, o kit em si de trabalho na altura, ele tem uma validade de 5 anos, tá? Então ele tem que ser substituído. Ele pode estar novo, velho ou não, ele tem que ser substituído. E aquela questão do checklist, né? Se a empresa em si, a pessoal da segurança, está fazendo esse checklist junto com o eletricista, se está tendo condições de trabalhar com esse EPI ou não, tá? Então, chegar ao ponto que um cinto de segurança está muito desgastado, que o cara cai lá de cima, cara, então aí é uma situação muito precária, tá? Então, não está tendo a responsabilidade, né, do empregador, ele não, ou se passou ou não, e a empresa está acompanhando. A gente tem que entender o seguinte: os colaboradores em campo eles têm que seguir os procedimentos de segurança, certo? Mas a gente que é da área de segurança, até mesmo a operação, tem que estar acompanhando. Tá? A gente tem que estar acompanhando justamente essas situações aí dos EPIs. E é muito relativo, tá? Vai o desgaste natural. E sempre quando houver o desgaste natural, tem que ser substituído. Tá? E lembrando que usar só os materiais que existe o CA, né? Que é a certificação de aprovação ali do material. Já avançando um pouco aqui na última parte da nossa live, a gente, como milita dentro da advocacia trabalhista, a gente recebe muitas dúvidas, e aqui eu preciso abrir mão de responder, porque eu tenho uma pessoa extremamente inteligente neste assunto em específico, que é o Dr. Bruno, sobre a questão da estabilidade. Bruno, Cristiano, João, hoje muito se pergunta sobre a estabilidade. Como a empresa pode ser responsabilizada caso a estabilidade não seja respeitada? Qualquer estabilidade, inclusive, uma pergunta agora que chegou no site, tinha chegado no chat, e o Cristiano já tinha até adiantado sobre um atestado de Covid. O cara foi demitido dentro da validade de um atestado de Covid, que naquele momento ele apresentou e não podia trabalhar. E aí, Bruno, como é que funciona essa questão da estabilidade, né? Vale para tudo? É de quanto tempo a estabilidade? Se a empresa não cumprir, o que acontece? Você pode comentar um pouquinho aí com a gente? Pronto, perfeito. Com relação à questão da estabilidade, o que é? Na verdade, é uma garantia de emprego. O empregado, em razão de um determinado fato, de um determinado evento, ele tem garantida aí o emprego dele por um determinado período. No caso do acidente de trabalho, a estabilidade ela não decorre de qualquer tipo de acidente. Inclusive, nós tivemos umas perguntas que foram até enviadas anteriormente. Eu peguei Covid, fiquei afastado mais de 15 dias, eu vou ter direito a essa estabilidade? Não, meus amigos. Por quê? Porque a Covid é um tipo de doença que não tem nenhuma relação com o trabalho. Então, não foi um acidente de trabalho, não foi uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, foi uma doença comum. Então, você não teria direito a essa estabilidade. O que é que lhe dá direito a essa estabilidade, que são de 12 meses, né? Já antecipando aí a resposta do período, né, de estabilidade. A estabilidade, ela ocorre quando o trabalhador ele sofre um acidente de trabalho, tem algum tipo de doença ocupacional, doença do trabalho, e ele se afasta do trabalho por período superior a 15 dias e passa a receber auxílio doença acidentária, que é aquele benefício espécie 91, que é pago em razão de alguma doença profissional ou acidente de trabalho. Então, para que você receba e tenha direito a essa estabilidade, esse período de 12 meses, sem que o seu patrão possa lhe mandar para casa depois que você retorna, é justamente ter sofrido algum tipo de acidente de trabalho, ter sido acometido de alguma doença profissional e ter recebido esse auxílio doença acidentária, ou seja, ter passado mais de 15 dias afastado em razão desse acidente ou dessa doença do trabalho, tá certo? Então, assim, doenças comuns que não têm relação com o trabalho, que não tem nenhum tipo de relação, você não faz jus a essa estabilidade, porque ela é única e exclusivamente para doenças profissionais e acidentes de trabalho. E tem até situação... Sido afastado por doença, só dá estabilidade se eu for acidente de trabalho, é isso? Doença profissional, a atividade, doença que você desenvolveu em razão da atividade que você está desempenhando, ou algum acidente de trabalho. Por quê? Porque você recebeu o auxílio doença acidentário, que é uma espécie de auxílio-doença que é diferente do auxílio-doença comum e é paga somente em razão de doença profissional ou de acidente de trabalho. Eu não sei qual é o áudio aí de alguns colegas. A gente está com um probleminha no áudio. Não sei nem se sou eu. Se puderem desligar o microfone só para a gente ver quem é. Eu estou
ouvindo também. Tá ouvindo? Eu acho que é você, Cristiano. Enfim, tá baixinho, acho que dá pra Tá gente desligado, tocar. eu acho, Eu acho que dá pra tocar. Pessoal, eu recebi aqui no WhatsApp e depois a gente vai até disponibilizar, tá? E colocar à disposição também da página. O pessoal que tiver qualquer dúvida, eu, o Bruno, o João, pode estar entrando em contato no direct, tá certo? Que a gente vai tirar essas dúvidas, inclusive o número do nosso escritório vai ficar à disposição da página para a gente integrar o grupo, discutindo propostas de melhoria, tirando dúvidas de caráter trabalhista, previdenciário. E me veio, por incrível que pareça, 3 perguntas sobre uma preocupação e que, por coincidência, a gente estava até conversando ao longo da semana, que são casos recorrentes. São 2 empresas terceirizadas que hoje já não mais atuam no Ceará. O áudio está bem ruim, eu não sei de quem é. Cristiano, tenta tirar o teu microfone. Pronto, melhorou. 100% agora. Que é, pessoal, o caso de 2 empresas que perderam seus contratos aqui e muitas pessoas demandaram na justiça, que é a Edcom e uma empresa chamada BM Engenharia, também a razão social é São Araújo Bandeira, né? E a situação desses 2 casos, pessoal, por incrível que pareça, a gente analisou muitos casos, muitos processos, e aí a gente consegue chegar a algumas conclusões. A Edcom, a empresa ela foi demandada, eu abri aqui enquanto o grupo comentava sobre a questão da estabilidade, a empresa ela foi demandada aqui no estado do Ceará mais de 260 vezes, enquanto a BM Engenharia ela foi demandada mais de 80 vezes. E aí, qual é a situação dos processos, doutor? Lembrando, isso aqui é uma regra, existe a exceção. Cada caso é um caso, mas eu preciso informar a regra. Como é que está a Edcom, os processos que a gente demandou contra a Edcom? Se você tiver algum amigo, já compartilha a live, porque é uma situação que acomete muita gente. A Edcom quebrou, a situação da Edcom ela é bem delicada e a gente vai comentar sobre ela agora. A Edcom hoje ela está em recuperação judicial, pessoal. O que significa isso, doutor? Recuperação judicial é quando a empresa ela tem mais gastos do que ativos, ela mais deve do que tem a receber. Quando isso acontece, a matemática não fecha. E a empresa, evitando a falência, um passo antes da falência, ela pedir a recuperação judicial. Isso acontece na sede da empresa, isso lá no Pará. Então, hoje, nós temos o seguinte, quem demanda é o processo. Em regra, tá bom? Isso sempre em regra. Porque a Edcom confessa lá na contestação que não pagou as verbas trabalhistas. Quando isso acontece, o que o juiz faz? Qual é o dever do juiz? O juiz vai remeter o processo lá para o juízo universal de falência. Porque a empresa ela precisa reunir todos os 10. O processo pode ser uma exceção, mas eu estou falando pelo grosso da regra. Você vai ganhar o processo, muito possivelmente vai ser habilitado lá na recuperação judicial, mas infelizmente vai demorar a receber. Essa é uma verdade, a gente não pode mentir, a gente precisa ser muito transparente com a nossa audiência. Vai demorar para receber. Por quê? Porque é interesse do governo e da sociedade que a empresa se mantenha. É uma empresa de mais de 45 anos, é uma empresa que emprega muita gente, é uma empresa que prestava em tese um bom serviço e é uma empresa que paga imposto, é uma empresa que gera renda, é uma empresa que, novamente, já está há muito tempo no mercado, que presta esse serviço de qualidade. Então, assim, é interesse do Estado, é interesse da sociedade que ela se mantenha e continue exercendo suas atividades. No entanto, o custo disso é suspender o pagamento das verbas. Então, se ela deve créditos trabalhistas, infelizmente esses créditos ficam sobrestados até que a empresa se recupere. Lembrando, vocês que têm algum valor a receber, esses créditos eles são prioridades, tá bom? Esses créditos eles são prioridades, então você, no caso de apurar se não der certo a recuperação, a empresa foi decretada de fato a falência da empresa, ela acaba vendendo seus ativos e pagando esses créditos. Essa é a questão da Edcom, certo? De forma bem grosseira. E a BM tem 2 situações. A BM ela também perdeu o contrato aqui no Ceará
E a BM, ela está sendo demandada, várias vezes demandada, como a gente viu aqui, mais de 80 vezes demandada. E o que acontece nos casos da BM? No começo, antes de ela deixar de se manifestar nos processos, ela perdia e recorria. Só que na Justiça do Trabalho, quando você recorre, você precisa pagar. Você precisa pagar para recorrer. E quando o processo transita em julgado, ou seja, a empresa não tem mais como recorrer, os valores que ela cobrou a título de recurso volta para o empregado, para tentar compensar aquilo que foi, para justamente garantir o juízo. Ela recorre, a empresa recorre, mas ela precisa garantir o juízo. Essa é uma situação dos processos da ABM, tem dinheiro para receber. Outros processos da ABM é quando a empresa deixou de recorrer e ela nem mais se manifesta no processo. E aí vem um tópico que é super interessante, a responsabilidade da Endel. Você tem várias terceirizadas, e as terceirizadas trabalhando, por óbvio, para a empresa, mas existe uma tomadora principal que é a Endel. E aí, em outros processos, a Endel vem sendo responsabilizada e, no final das contas, ela paga os valores que são devidos aos funcionários a título de verbas trabalhistas, já que ela foi beneficiada pelo trabalho destes reclamantes. Tá bom, pessoal? A gente acredito que, da minha parte, a gente já tem voltado os temas que a gente se propôs a destacar. Cristiano, João, Bruno, se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente pode abrir para perguntas. Aqui o WhatsApp, as perguntas principais eu acredito que a gente já tenha respondido. Como é que tá, Cristiano, João, Bruno? Não, tá tranquilo. Aqui acredito que eu abordei tudo que a gente já tinha tido de dúvida principal aí, que o pessoal tinha mandado durante a semana. E estou à disposição, se tiver alguma pergunta, algum questionamento. Pode fazer agora, pode mandar para o Cristiano, ele repassa para a gente responde. A gente fica à disposição aqui, Ivan e eu. Beleza. João? Da parte aqui, tudo tranquilo, tá? Quem quiser saber mais informações ou algo, perguntas relacionadas à segurança, pode vir aí no meu Instagram, tem a abazinha do WhatsApp, ou até mesmo do Message, que a gente sempre tira dúvida, né? Conhecimento nunca é demais. E deixa a mensagem, né, para os que estão assistindo agora e para os que realmente vão assistir depois, não sei, mas que, cara, trabalhar com segurança é a melhor forma, tá? Porque não é porque o supervisor está cobrando, o técnico de segurança está na norma, a empresa, não. É pelo fato só, a vida de vocês, tá? A vida a gente só tem uma. Então, trabalhar com segurança sempre na prevenção. Cristiano, seu último recado. Cristiano, a gente não consegue ouvir. Acho que seu microfone está com probleminha. Tira o microfone, eu acredito que a gente ouça melhor sem o microfone. Não conseguimos lhe ouvir. Por enquanto você vai aí. Acho que o Bruno pode dar um recado. É melhor tirar o microfone, viu, Cristiano? É melhor tirar o microfone, Cristiano. Arrancar o cabo. Cara, a gente não está conseguindo lhe ouvir. O áudio está habilitado? Por enquanto o Cristiano vai ajeitando o áudio, o Bruno pode dar suas considerações finais. Bom, pessoal, eu gostaria apenas de agradecer ao Ivan, ao Cristiano, ao João aqui por esse momento, por nós termos compartilhado aqui um pouco de todas essas questões com quem nos acompanhou. Dizer que fico à disposição para eventuais questionamentos que vocês tenham posteriores. Podem enviar para o Cristiano, podem também enviar no meu próprio Instagram. Basta seguir lá e fico realmente à disposição de todos. Muito obrigado. Pessoal, da minha parte, agradecer a audiência de todos, né? Agradecer ao Cristiano a oportunidade, a amizade que nós aqui estabelecemos e, novamente, nos colocar à disposição para os sócios e aí a gente sempre faz esse acompanhamento com relação aos reclamantes, principalmente, e qualquer dúvida, qualquer receio, medo, dúvida, a gente se coloca à disposição. Até vislumbrar uma parceria aqui com os meninos depois, para saber o que a gente pode fazer junto, porque realmente são profissionais de primeira. E, no mais, agradecer novamente a audiência e qualquer nova oportunidade ou outra situação, a gente divulga aqui no Instagram, ficamos à disposição de todos, não tem nenhum tipo de problema, é só mandar no direct, no meu direct, no do Bruno, do Cristiano, do João, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir para esse ecossistema, né, dos eletricistas, para justamente despertar
em vocês, essa retirar de vocês, ou dar mais dignidade a vocês que trabalham, que são os nossos heróis invisíveis, né? Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Se não fossem vocês, grande parte dos avanços da sociedade não seriam possíveis. Então, a gente precisa colocar vocês no patamar que vocês realmente merecem. Ficamos à disposição. Forte abraço, pessoal. Eu acho que o Cristiano pode dar suas últimas considerações, se ele estiver conseguindo falar. Cristiano? Cristiano, eu acho que fica para... Ele agradeceu. Ele agradeceu aqui. Ele Eu vou manda. mandar um beijo para minha tia, com exceção, tia Gracinha, trabalha na Eno acho que mais de 20 anos. E tenho 2 familiares que trabalham na Eno, a minha tia Gracinha, que acabou de entrar na live, mais de 20 anos, e eu tenho outro tio que também hoje é gerente na Eno há mais de 25 anos, se não me engano. Então, assim, é um orgulho muito grande. A gente está aqui justamente para compartilhar essa experiência com você. Tá certo, pessoal? Foi um prazer imenso. Ficamos à disposição. Forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Abraço. Até mais. Valeu, obrigado. Até mais.